Sentir bem, adequado às circunstâncias do jogo, sempre priorizando um jogo seguro, porque a gente tinha uma vantagem e nesse tipo de jogo a gente não pode correr risco. Tomamos um gol, faz parte do processo, um gol. Todo flamenguista estava um pouco desesperado, um pouco receoso. Era uma vantagem de 2-0, mas era uma situação diferente, por exemplo, de São Paulo, que voltou comemorando 0-0, porque sabia que tinha condição de decidir em casa, como decidiu como nacional. Durante a Copa América ali, quando foi muito necessário, porque os jogadores tinham saído. E eu sempre respeito muito todos os meus companheiros, independente da posição, na minha posição, ou seja, agora como... Bora galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui toda a repercussão, né, da vitória do Flamengo da classificação do Flamengo diante do Bolívia, apesar da derrota, mas o importante foi a classificação, tá bom? A gente sabe todos os problemas que o Flamengo teve na altitude e tudo mais, a gente viu aí. Claramente depois que acabou o jogo, 8 jogadores do Flamengo desabaram de cansaço, falta de oxigênio e tudo mais, todos os intempéries que aconteceram no jogo, tá bom? Se não for aqui, por favor, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Vamos acompanhar aqui a análise e comentários, né, da ESPN sobre a classificação do Flamengo e também a projeção, né? Já temos aqui tudo definido entre Flamengo e Peñarol do Uruguai. Vou passar todos para vocês, tanto a questão da altitude e tudo mais, tem um pouquinho acima do nível do mar, né? Mas é um ambiente normal. Temos também informações sobre o Alcaraz, né? Que tá bem dizer acertado com o Flamengo. Eu vou trazer todas as informações sobre isso. Temos também a vinda do Michael, que o Flamengo já soltou ontem nas redes sociais. Tem algumas coisas para revelar para vocês, tá bom? Mas vamos antes acompanhar aqui os comentários e análises da ESPN e também a coletiva dos jogadores, né, na saída lá de imprensa. O que é que o Rosca, que o Fabrício Bruno falou sobre as dificuldades durante essa partida, tá bom? A Créditos e Direitos Autorais ESPN Brasil, o link vai ter na descrição. Vamos pro vídeo. O trabalho do Tite, hoje o Flamengo precisava passar. Todo flamenguista estava um pouco desesperado, um pouco receoso. Era uma vantagem de 2-0, mas era uma situação diferente, por exemplo, de São Paulo, que voltou comemorando 0-0, porque sabia que tinha condição de decidir em casa, como decidiu como nacional. A gente vai falar aqui. Então, tinha todo um pacote ali de situações atípicas que eu acho que a gente vai precisar tirar um pouco do debate. O Flamengo precisava passar. O Flamengo passou. O Flamengo, no primeiro tempo da fase de grupos, saiu derrotado. Hoje não saiu derrotado. O Flamengo tomou 2 gols, hoje não tomou 2 gols. O Flamengo construiu uma vantagem e hoje passou. Precisava passar. O Flamengo não se permitia, não podia mais se dar o luxo de cair numa oitava de final de novo de Libertadores. A partir de agora é um outro papo, é outra competição, é nível do mar, vai ter jogo de ida no Maracanã, muito provavelmente um jogo de volta, né? Montevidéu. Então, agora sim o papo começa a ser sobre trabalho e acho que a gente tem muita coisa para falar. Mas hoje o Flamengo precisava classificar, precisava tirar um peso de não saber como seria um desembarque, um trabalho do Tite, uma pressão para as próximas semanas. Tinha gente querendo condicionar a permanência ou não por isso. Então, hoje teve uma dose ali do tal heroísmo do Rossi, muito do Luiz Araújo, para mim também muito do Léo Ortiz. Vamos com o Paulo Calçade? Opa! Paulo Calçade em loco. Nosso herói também, com tubo de oxigênio. Tubo de oxigênio, chá de cola, fez de tudo. Queria saber se ele tinha condições físicas de participar do Linha. Mas tá inteiraço. Esse tá inteiraço. Olha só a condição do Paulo Calçade ali, ó. Preparadíssimo. Animado, feliz, contente. Feliz, contente, missão cumprida, né? Agora o linha de passe e missão cumprida aí nessa cobertura. Calçade, é isso mesmo? É pegar esse jogo aí, colocar numa gavetinha, num ponto fora da curva. Não tem nada a ver com o resto da história. Era um momento que o Flamengo precisava exatamente. Era da classificação, seja lá como for, e ela veio. Olá, companheiros. Olá, William, fã de esportes. Olha, é muito difícil, assim, eu sinceramente não consigo. Eu não consigo atribuir questões táticas ao jogo na altitude de 3.600 metros e tem piores por aí. Porque a gente costuma dizer, né, o Flamengo veio horas antes do jogo justamente para minimizar os efeitos da altitude. Mas é o seguinte, quando o jogador vai buscar o ar, o oxigênio, né, e ele não consegue, isso está presente no primeiro minuto dele aqui e no último. Essa questão de chegar antes é justamente para você não ter dor de cabeça, ter náuseas, vomitar. Então, ele reduz alguma coisa, mas a questão, quando você precisa de oxigênio para alimentar seu corpo, está acostumada, o seu corpo está acostumado com um outro tipo, né, de situação. Então, o jogador sofre muito. E esse exemplo está bem claro no jogo. O Flamengo não subiu tanto para marcar, não tem sentido. O Rossi acabou de dizer até que adotou uma estratégia de não permitir ao Bolívar subir a marcação, saiu todas pelo alto, perfeito, tem a vantagem. Então o Flamengo, ele não tinha a obrigação de vir aqui para construir, ele tinha a obrigação de vir aqui para sair classificado. Então ele já tem outros caminhos para adotar. E aí, olhando para o jogo, o meio de campo do Flamengo não conseguia pressionar o jogador da bola.
Porque aí você vai ter que tirar o Pulgar de frente da defesa, vai tirar o Léo Ortiz e os retornos vão ser mais lentos. Então o Flamengo ficava bem posicionado com as duas linhas próximas, tanto que essa dificuldade que vai se avolumando, ela cresce no segundo tempo. Quando entra o Henry Vaca, camisa... o Vaca entrou com que número? Deixa eu ver, 27. Ele vem pelo lado e manda ver. Ele começa a criar situações. Então é um time que ele tem seus limites, mas quando joga aqui a altitude é realmente uma grande aliada. Então eu não consigo criticar o Flamengo, falar isso aqui estava errado, isso aqui não aconteceu, porque você olhava para o campo todo, e aí estando aqui, é a vantagem de estar aqui, você percebe o jogador que ele está ali, assim, voltando, mas nas últimas. Realmente é uma vitória do Flamengo, sem sair com os 3 pontos do jogo, mas no mata-mata isso é possível. É possível vencer sem ganhar o jogo. E hoje o Flamengo venceu sem ganhar o jogo. Mas é muito difícil. A altitude não é uma miragem, uma bobagem. A altitude, ela é real. Tem gente que sente mais, tem gente que sente menos. Por exemplo, eu aqui do nosso time, eu senti um pouquinho mais do que o Vogel, por exemplo. Então não foi. Essa noite passada aqui não foi fácil. Dor de cabeça, você não se sente bem, isso pode acontecer. Então, eu respeito o que o Flamengo conseguiu fazer aqui hoje. Muito bem. A gente vai ouvir o Fabrício Bruno agora, zagueiro do Flamengo. Já eu volto com o Jean Oddi, com o Bertozzi. Muito de velocidade. Como é que foi correr na altitude aqui? Você tinha jogado aqui na fase de grupos, mas como foi hoje? Hoje estava bem mais frio, aparentemente. Como é que foi essa situação? Cara, assim, por incrível que pareça, hoje me senti mais tranquilo, mais adaptado. Claro, quando você vem a primeira vez, é um pouco mais jogo mental também. Hoje me senti bem, adequado às circunstâncias do jogo. Sempre priorizando um jogo seguro, porque a gente tinha uma vantagem e nesse tipo de jogo a gente não pode correr risco. Tomamos um gol, faz parte do processo. Um gol, por incrível que pareça, ser semelhante contra o Botafogo. As equipes estudam a gente procura trabalhar o máximo para evitar esse tipo de gol, mas faz parte. Aconteceu, erramos, errou o grupo inteiro e o mais importante de tudo é voltar para o Rio de Janeiro com a classificação, porque se perde um clássico, volta sem a classificação, todo mundo estava no Rio de Janeiro com o canhão apontado para a gente. Então a gente sabe da nossa responsabilidade. Classificação é importantíssima, que nos dá tranquilidade na Copa Libertadores, de recuperar nossos jogadores lesionados. O Michael chegou para somar, para ser muito bem recebido nesse grupo maravilhoso. E dar sequência agora, virar a chave, focar no Brasileiro e Copa do Brasil, que domingo temos um jogo super importante para continuar somando pontos para manter lá no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. Fabrício, queria que você falasse sobre a situação com o Rennes. Parece que saiu uma informação hoje que eles estariam contratando um zagueiro do Barcelona e com isso provavelmente a negociação com você poderia ficar um pouco mais distante. Queria que você falasse, já recebeu algum sinal do lado de lá? Como é que está essa situação? Cara, dia de decisão, eu já falei que eu sou um cara que procuro me desconectar das redes e focar sempre em entregar o melhor para esse clube. Trabalho muito no dia a dia. Isso fica a cargo do meu empresário. Às vezes nós fazemos um plano, Deus faz outro. E na minha carreira sempre foi assim, sempre deixei Deus controlando tudo. E se teve isso, eu confesso para vocês que em momento algum cheguei a conversar com alguém sobre isso. Mas aqui é um clube que eu me sinto feliz, é um clube que eu sou extremamente identificado. São quase 140 jogos aqui, sempre me entregando e me dedicando ao máximo. E assim vai ser, cara, independente do quanto tempo eu vou ficar aqui. E parece que o teu nome está na pré-lista do técnico Dorival. E aí, animado para uma possibilidade de voltar à seleção? Cara, será sempre uma honra defender o meu país. Estive lá há um tempo atrás e tão gratificante realizar esse sonho de estar na seleção brasileira em 2 grandíssimos jogos. Então fico extremamente feliz de ser lembrado e Deus sabe de todas as coisas, foi da vontade de Deus que eu possa voltar à seleção, que assim seja. Vai ser de uma alegria imensa para mim e para minha família. Fabrício, você que chegou a atuar junto do Felipe Luiz, nesse sábado talvez seja o dia mais importante da carreira do Felipe Luiz até agora como técnico. Queria que você falasse, se vocês vão assistir esse jogo, claro, e vão estar na torcida, obviamente, mas que você falasse um pouquinho sobre essa Mundial Sub-20, pode ser muito importante aí pro Flamengo em si, né, e pro Felipe. Cara, o Felipe é um cara que eu tenho um enorme carinho e respeito. Às vezes a gente se encontra lá nos treinos pela manhã e toda a torcida do mundo vai para ele, primeiramente pela pessoa que ele é. Sem dúvida nenhuma vai ser um grande treinador. Já vem demonstrando isso
impor no estilo de jogo dele e sem dúvida nenhuma que sábado estarei ligado torcendo por ele e pela nossa garotada, porque são merecedores de tudo isso que vem conquistando. E torcer muito pro Felipe, que é um grande amigo que teve com a gente o ano passado e a gente sabe da pessoa, do caráter que ele tem. Então a torcida é toda dele. Fabrício, apesar da importante classificação, mais uma vez o time toma um gol em circunstâncias muito parecidas. Lógico que a zaga não é a única responsável pelo sistema defensivo, mas vocês têm se cobrado entre si com relação a isso, tentar estancar esses gols que têm acontecido? Cara, a gente tem consciência de que a gente precisa evoluir nesse quesito. Tomamos um gol muito semelhante como foi contra o Botafogo. É questão de ajuste. É complicado porque você vem jogar aqui, o lance em si a gente acaba meio que reclamando de um lance duvidoso em cima do Nico, e aí o cara domina a bola, vem de pé contrário e joga lá no segundo pau, e os caras também trabalham nisso, ainda tem o quesito altitude que a bola viaja. Então é ter tranquilidade, paciência, mais importante de tudo é a classificação para a gente ter tranquilidade para trabalhar agora e buscar fazer um grande jogo domingo no Brasileirão. A gente vê muitos torcedores pedindo até para que o Tite tire alguns jogadores de ofício da posição para colocar você. Queria que você falasse um pouco sobre isso, queria que falasse também da importância dessa classificação e do tempo que o Flamengo vai ter para poder ajustar, aparar as arestas para enfrentar o Peñarol nas quartas de final. Bom, sobre a minha nova função, acho que já venho fazendo aí, principalmente durante a Copa América ali, quando foi muito necessário, porque os jogadores tinham saído. E eu sempre respeito muito todos os meus companheiros, independente da posição. Na minha posição, ou seja, agora como volante, respeito muito tudo que eles vêm fazendo. E se for a opção do professor eu jogar e estar na frente deles, ou em algum momento ficar no banco e ser opção durante o jogo, tanto como zagueiro como volante, eu vou estar pronto para dar o meu melhor. E é isso que eu venho trabalhando todos os dias, seja na zaga, seja na volância, para dar cada vez mais conta do recado quando eu tenho a oportunidade. E sobre esse tempo, acho que vai ser importante para a gente. Acho que a gente não vinha no nosso melhor momento, que a gente já viveu um pouco antes. Então vai ser importante esse tempo para a gente poder trabalhar e crescer mais ainda e chegar mais forte nessas quartas de finais. É isso aí, galera. Vocês viram aí, né, os comentários aí do Fabrício Bruno, do Léo Ortiz. A gente só não viu um pouco, porque esse pós-jogos, assim que acabou a partida, né, dentro do Bolívia, a gente viu os jogadores arriando lá, uns passando mal. A gente viu, se eu não me engano, foi o Gerson ou foi o Eric Pulgar, que tava bem complicada a situação ali, com falta de ar e tudo mais. Mas a gente teve ao todo, né, 8 jogadores do Flamengo lá passando mal após a partida. Você vê a dificuldade que é, né, uma partida assim, desumana. Na minha opinião, era pra a FIFA, né, já que a Conmebol não toma nenhuma atitude, a FIFA intervir nesse caso aí. Eu sei que são, né, federação uma coisa, tudo mais, são totalmente diferentes, mas a FIFA, que controla todo o futebol no mundo, poderia intervir nesses casos, né, que na minha opinião é desumano, a falta de totalmente desigualdade, né. Flamengo e Bolívia, Bolívia sempre vai ter vantagem por estar jogando lá, por já estar acostumado, o corpo já está adaptado, sempre vai levar vantagem sobre o adversário. Embora tenha um time ruim, né? O Tite até falou isso na coletiva. Se vocês não acompanharam a coletiva, eu vou deixar aqui nos comentários fixar, tá bom? A coletiva completa do Tite, pós-partida. Ele falou, enalteceu o Bolívia, porque o Bolívia passou em primeiro, porque mereceu, tudo mais. A gente sabe que não foi isso, né? Foi incompetência do Flamengo, foi falta de treinamento, né? A gente vê hoje, o Flamengo não tá tão bem treinado. A gente acompanha o jogo do Botafogo ontem. Até o narrador falou na partida, né? Que o Botafogo era um time bem treinado, a gente vê claramente isso dentro de campo. O Flamengo estava até bem treinado no começo da temporada, com o Tite mesmo, né, tá fazendo ótimos jogos, e de repente foi tudo por água abaixo. E essa sequência de lesão que a gente, na minha opinião, tem que ser investigado, não é normal isso. Ter tantas lesões assim, nem por pancada, né, por nada, mas por contusão muscular e tudo mais. Tá acontecendo agora o Wesley novamente, né? A gente não sabe o que está acontecendo, tem que ser investigado, se é a forma da preparação física, se os jogadores estão correndo errado dentro de campo. Tudo isso a gente sabe que contribui, mas na minha opinião, eu não, assim, se fosse para falar, eu investigaria a parte da preparação física. Tem alguma coisa que não está se encaixando, isso não é normal. Tantos jogadores do Flamengo contundidos, né? Perdeu 7, 8 jogadores já por mesmo problema, né? E isso é muito sério, tem que ser investigado, tem que ser corrigido isso o mais rápido possível. Até porque agora vai começar a fase final, tanto na Copa do Brasil como no Libertadores, né? E a reta final do Brasileiro também é muito importante para o Flamengo.
A gente sabe que domingo não tem nem como o Flamengo jogar de igual para igual com o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino jogou no nível do mar, né? Inclusive um dia antes. Foi contra o Corinthians, o qual foi eliminado. Vai ter um bom tempo aí para preparar, embora o jogo já seja domingo. Vai ter um bom tempo aí para preparar a equipe. Vai vir muito forte, são jogadores jovens, né? A média de idade ali é de 20, 22 anos. E o Flamengo foi para uma altitude, 3.600 metros. A gente sabe que o impacto disso é muito grande. Depois de 48 horas, os jogadores ainda sentem muito o impacto dessa altitude, né? Vão sentir bastante isso. E o jogo já é domingo, na minha opinião, o Tite poderia usar... Aí mesmo não usando os jogadores que não foram, não participaram do jogo, né? Mesmo assim eles viajaram, sentiram altitude e tudo mais, também contribui. Eu mesclarei um pouco aí com alguns jovens aí para poder ir de frente, né? Com o Red Bull. A gente sabe que é um jogo muito importante, o Flamengo tem que ganhar para não se distanciar muito do Botafogo e do Fortaleza. Mas eu dosaria um pouco porque, né, é um jogo muito complicado, o qual os jogadores vão sentir bastante. Principalmente o Gerson, né, que sacrificou o Luiz Araújo, que deu até o último minuto do jogo, deu a sua última gota de sangue, né? Muito bom o jogo do Luiz Araújo, eu gostei bastante. O Rossi nem se fala, até o pessoal brincaram nos comentários e parecia muito aluno do Diego Alves, né, fazendo cera. A cada tiro de meta, acho que era 2 minutos ali que o Rossi ganhava, né? Aqueles pulinhos dele lá, imitando, né? Como estivesse correndo para bater a bola e não saia do canto. Isso foi determinante para a vitória do Flamengo, para a classificação do Flamengo. Né? Cada tempo que ele consumiu ali foi bastante. Menos tempo o Bolívar tava com a bola no pé. Isso foi bastante importante, né? E a gente precisa de um jogador desse, né? Depois que o Diego Alves saiu, não tinha nenhum goleiro assim que conseguia. A gente teve o Santos, que também era um ótimo goleiro, que usava no Fortaleza, um ótimo goleiro. Mas não tinha essa catimba, não tinha, né, essa catimba argentina de cozinhar o jogo, de esfriar um pouco a partida para poder se ganhar em relação a isso. Precisava muito de um jogador assim. Hoje a gente tem o Rossi. Embora, na minha opinião, como eu falei até nos comentários anteriores, que a partida do ontem do Botafogo ele falhou nos 2 últimos gols, no terceiro e no quarto gol foi falha da bola, que era bem defensável. O terceiro gol a gente não sabe o que aconteceu com ele deu uma espécie de delay. Se vocês pegarem aí o terceiro gol do Botafogo, vocês vão ver que o jogador chuta, a bola entra, depois ele pula, né? Um pouquinho, uma espécie de delay ali, a gente sabe o que aconteceu, não sei, queria sair da foto, o que foi. E no quarto gol, sinceramente, foi um absurdo aquele gol que o Rossi tomou ali. Embora tenha sido falha do Wesley, né? Ele não fez a cobertura, acabou pegando a bola lá no contra-ataque. O qual o Tite tem que ser corrigido isso. Eu tava até vendo há pouco tempo agora na coluna do Fla, lá no Instagram, na coluna do Fla, que os 3 últimos gols, Botafogo, Bolívar e Palmeiras, Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Do mesma forma, né? Você vai pegar os 3 gols que o Flamengo tomou, igualzinho, assim, tanto do Palmeiras quanto do Bolívar contra o do Botafogo. Bem parecido assim, tanto onde a bola parte, né, do início da trajetória da bola até o final com a conclusão do gol. Falhas ali do mesmo jeito, né? E o Tite precisa corrigir isso. Até eu falei aqui depois, eu não sei se foi contra o próprio Botafogo, que o Flamengo foi lá, eu não sei, o time lá de Ribeirão Preto, que o Flamengo contratou especialista lá em bolas aéreas. Não sei se era da Ponte Preta ou era do Londrina, eu não lembro o Londrina do Sul, né? Não era do Londrina não, era da outra equipe, não lembro agora o nome. Ao qual contratou especialista de bola aérea para fazer parte junto com o filho dele, outra equipe para treinar o Flamengo, preparar o Flamengo para a questão defensiva, mas parece que piorou tudo, né? Depois que ele veio pro Flamengo, eu não sei se é uma das causas ou qualquer outra, mas é muita coincidência, depois que ele ter chegado, o Flamengo tá tomando muito gol de bola aérea. E sempre a mesma jogada, sempre o mesmo defeito, o mesmo erro, o mesmo ponto ali onde toma um gol, isso não é coincidência, né? Tem uma coisa para corrigir isso rápido, porque como vai começar a fase mata-mata agora, tanto Copa do Brasil como Libertadores, isso pode fazer toda a diferença no final, né? Inclusive, um ponto forte do Flamengo, ao qual era a bola aérea, que a gente tá sentindo um pouco de falta. O Flamengo tá fazendo muito gol de bola aérea e ultimamente agora deu uma diminuída, né? Isso também, lesão do Pedro e tudo mais, contribuiu, mas tá fazendo muita falta. A gente espera até que o Pedro volte o mais rápido possível. A previsão dele é que ele volta agora diante do jogo contra o primeiro jogo da Copa do Brasil diante do Bahia. A previsão, tá bom? A gente espera que até que ele volte antes, que o Flamengo vai precisar bastante. Embora vai ter a data FIFA agora, né? Mas o Flamengo vai fazer alguns jogos atrasados, inclusive contra o Internacional, um jogo muito importante atrasado, até para o Flamengo aproximar mais da liderança do campeonato. Vou pegar aqui para vocês a informação importante. Que saiu antes do jogo contra o Bolívar. O Flamengo chegou a um acordo com o Sunderland da Inglaterra por o Carlos Alcaraz, né? O Carlos Alcaraz. O Flamengo já fechou a conta, vai pagar, né, 18 milhões de euros, mais ou menos 108 milhões de reais.
E ceder um jogador, no caso, seria o Vitor Hugo, que já está tudo acertado com o jogador. A forma de pagamento foi aceita pelo clube inglês, que deu ok, está tudo encaminhado. O único detalhe que falta é a assinatura. A gente sabe, se não tiver assinatura, não tem contratação, né? A gente viu aí o caso mais recente do próprio Claudinho, lá do Zenit, que estava tudo acertado, o Flamengo preparou até a mídia para poder fazer divulgação. Quando chegou na hora H, deu tudo errado, né? A gente só pode anunciar alguma coisa aqui depois que realmente o jogador assinar o contrato, como o Michel assinou e deu tudo certo, né? O qual, inclusive, o Flamengo anunciou ontem nas suas redes sociais a chegada do Michael, a preparação, ele falando e tudo mais, né? Inclusive, sobre isso, eu até falei na live da coletiva do Tite, o Jorge Jesus fez uma ligação para o Dr. Márcio Danuri, relatando que o Michel estava passando por problemas. Um dos problemas principais era a questão da depressão. Ele não estava feliz lá, não estava bem, inclusive foi, né, forçou muito isso para poder sair, inclusive para o Flamengo, né? Por isso que o Jorge Jesus ligou para o Dr. Márcio Danuri para poder aconselhar, para poder tratar isso de perto, né? Depressão, a gente sabe que depressão não é uma coisa séria, né? Não é brincadeira. E ele estava infeliz lá na Arábia, a gente sabe tudo, né? A questão do idioma, a questão da alimentação também, a gente sabe, é totalmente diferente, né? Do Brasil, a cultura de lá é totalmente outra. Algumas restrições acaba, né? Embora tenha o Neymar e tudo mais, mesmo assim acaba aprisionando um pouco o jogador, perturbando um pouco o jogador. A gente sabe que ele não estava muito bem lá e levou o caso de depressão, né? Por isso o Jorge Jesus fez questão de ligar para o Dr. Márcio Danuri e contar todos os detalhes aí dessa vinda do Michel para o Flamengo, para poder tentar ajudar ele com o apoio do Tite, tentar trazer aquele Michel que a gente está acostumado, tá bom? Inclusive vai ser muito importante agora, se pudesse até, a gente não sabe como está a questão da inscrição do BID e tudo mais, se vai dar tempo de escrever ele agora diante do Red Bull Bragantino, mas eu creio que vai dar tudo certo, tá bom? Hoje é sexta, né? Eu creio aí que dê tempo, são 48 horas de prazo, dê tempo do Flamengo conseguir regularizar a documentação do Michael e tá à disposição, eu espero, né? Tá à disposição aí do jogo dentro do Red Bull Bragantino, qual vai ser muito importante, tá bom? Espero ter gostado do vídeo, espero deixar aquele like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais, ESPN Brasil, Redação Ninho, o link vai ter na descrição. Valeu.